Irmãos, eu me lembro que por volta do ano de 2006, 2007, não me recordo muito bem, eu conheci um rapaz aqui, e é um rapaz que tinha problema com alcoolismo, e eu lembro que nesse tempo eu tinha 1 ano de convertido, no máximo 2 anos de convertido, e eu lembro que conversei com ele um tempo, cheguei a visitar a casa dele, cheguei a ir lá na casa dele, fazer uma oração por ele, e me lembro que algum tempo depois ele adoeceu, ficou enfermo e foi hospitalizado lá no Hospital Santa Marcelina. O nome dele era César. E quando ele ficou doente, meio que eu perdi aquele contato com ele. A esposa dele ficava em casa e eu ficava meio sem jeito de ir lá chamar ela para conversar com ela para saber como é que ele estava. Mas um dia eu criei coragem e fui. Cheguei lá, conversei com ela. Ela disse: olha, ele está hospitalizado, ele está no Hospital Santa Marcelina e você pode visitar ele. E eu me lembro que eu procrastinei essa visita, eu deixei para frente. Chegou um dia que eu fui lá novamente lá, falei com ela, ela disse: ó, você vai ter que pegar aqui um cartãozinho comigo, que esse cartãozinho você vai poder entrar lá. E é o cartão que eu uso para entrar lá. Na época esse cartão ficava com a pessoa. E eu falei: tudo bem, então eu vou. Só que daí essa visita era 11 horas da manhã. Eu cheguei lá cedo na casa dela para pegar o cartão e ela disse que ele tinha falecido. Ou seja, tem coisas que ou a gente faz na hora, ou deixar para amanhã vai ser tarde demais. Ou a gente se adianta e faz alguma coisa enquanto há tempo, ou a gente deixa para amanhã e não vai ter mais tempo. Já é tarde demais. Eu deixei para depois essa visita. E essa visita nunca aconteceu, porque eu deixei para o dia seguinte aquilo que eu podia ter feito em outra oportunidade. Existem situações na nossa vida, meus irmãos, que são exatamente dessa forma. Ou a gente resolve na hora, ou o amanhã vai ser tarde demais. Existem momentos na Bíblia Sagrada em que nos é apresentado textos de que os homens ficaram em dúvida do que fazer. Mas mesmo diante dessa dúvida, esses homens não sucumbiram nessa situação, porque não era uma situação grave, era uma escolha. Às vezes nós passamos por essas escolhas. Por exemplo, com quem eu vou casar? Qual emprego que eu vou querer para a minha vida? Qual a profissão que eu vou seguir? São coisas que às vezes de forma natural a gente vai meio que empurrando com a barriga, vai deixando as coisas acontecerem. Mas tem coisas que ou a gente faz na hora ou é tarde demais. Eu quero falar com os irmãos nessa noite de uma mulher que teve pressa para resolver um problema. E se essa mulher não tivesse pressa para resolver esse problema, a família dela seria de toda destruída. Ela teria o marido assassinado, ela teria a sua família destruída. Eu quero hoje pregar para os irmãos a história de Abigail, a mulher que teve pressa para trazer salvação para toda a sua família. Primeiro, que o motivo que levou essa mulher a ter pressa foi o acontecimento fatal que levou ela a tomar essa iniciativa de fazer com urgência essa salvação da família dela. Porque o que aconteceu? Ela era esposa de um homem chamado Nabal. Nabal, nós lemos aqui no versículo de número 2, era um homem muito rico. O versículo 2 vai dizer que ele era muito rico, ele tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E esse homem, ele estava na época da tosquia. O que era a época da tosquia? A época da tosquia equivale ao tempo da colheita. No tempo da colheita, as pessoas vão lá, colhem trigo, e então comercializa esse trigo. É a hora de ganhar dinheiro. O tempo da tosquia, para quem mexe com animais, é o tempo deles ganharem dinheiro também. Então eles vão lá, cortam a lã dos animais, e diz a Bíblia aqui que ele tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Então era feita a tosquia dessa lã, e depois essa lã era vendida. Era um tempo muito bom, porque era um tempo em que as pessoas faziam festas, era um tempo de compartilhamento, porque o dono dos animais estava feliz, era um homem rico, um homem abastado, e era conhecido como o tempo de compartilhar com as pessoas.
Então o dono dos animais, ele não apenas compartilhava com seus trabalhadores, mas também compartilhava com as pessoas próximas a ele. Pois bem, Nabal chegou no tempo da tosquia, chegou no tempo de ganhar dinheiro, chegou no tempo de compartilhar. E Davi ficou sabendo que Nabal estava exatamente para fazer a tosquia. E esse homem Nabal tinha muitos pastores. E esses pastores, teve um tempo em que eles estando no campo, eles estando lá cuidando dos animais, os soldados de Davi, os ajudantes de Davi, os valentes de Davi, serviram de proteção para os pastores de Nabal. Então ajudaram Nabal de forma indireta, mas ajudaram, não deixando que ninguém mexesse com as ovelhas e com os pastores de Nabal. Quando chega a notícia para Davi que Nabal vai fazer a tosquia, o que ele pede? Ele então pede para que os seus soldados vão lá e peçam ajuda, alguma oferta para Nabal. E isso está no versículo de número 4. Olha o que diz o versículo 4, olha o que Davi disse: vão ao Carmelo falar com Nabal e perguntem-lhe em meu nome como está. Digam àquele afortunado: paz para você, para a sua casa e tudo o que você tem. Então, ele vai lá e está pedindo ajuda para Nabal. Nesse tempo, Davi não era rei ainda. Qual que é a resposta de Nabal? Olha a resposta de Nabal, versículo de número 10. Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Despreza Davi, rejeita Davi. Nabal, ele esquece do que fizeram por ele. Nabal, que o nome Nabal significa aquele que é tolo, esquece o favor que um dia ele recebeu. Pois muito bem, isso causa em Davi uma revolta. E Davi diz, e Davi vai afirmar que pelo nome de Deus, no Deus que ele serve, no Deus que ele crê, até o amanhecer não vai sobrar um do sexo masculino na família de Nabal. Davi estava determinado a fazer um mal terrível. Só que Nabal, que é um homem tolo, é casado com uma mulher chamada Abigail. E essa Abigail, ela tem algumas características. Primeira característica que ela tem, uma característica externa. Segunda característica que ela tem, característica interna. Quanto à característica externa, o versículo de número 3 vai dizer que ela era bonita, formosa, boa aparência. A segunda característica que ela tem é interna. Ela é o que? Inteligente. E pessoa inteligente é pessoa prudente. E diz o salmo, o sábio lá em Provérbios, que a mulher prudente, ela destrói a casa? Não. Ela arruína a casa? Ela edifica a casa. Pois muito bem. Essa mulher então, que não é apenas bonita, mas é uma mulher inteligente, é uma mulher prudente, é ela que é procurada. Ela é procurada quando as coisas estão de mal a pior. Porque a notícia que se tem é que aquela família vai ser destruída. Aquela mulher, aquela família vai ser aniquilada. E aí diz aqui, meus irmãos, o versículo de número 14, vamos acompanhar aqui o versículo de número 14, veja só. Nesse meio tempo em que Davi, ele já manda os seus soldados, 400 homens, colocar espada, para chegar lá e matar a família toda, versículo de número 14, nesse meio tempo, um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os pôs a correr. Versículo 15. No entanto, aqueles homens nos têm sido muito bons e nunca fomos maltratados por eles. Coisa alguma sentimos falta em todos os dias do nosso trato com eles quando estávamos no campo. Agora veja só o que diz
o versículo 17. O homem dizendo para Abigail: agora pense bem e veja o que pode fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Então veja só que Abigail não era uma mulher apenas bonita, mas era uma mulher que mostrava testemunho. Porque é uma mulher de quando a situação está complicada, de quando a situação vira do avesso, ela foi a mulher que foi procurada para resolver o problema. Nós também, meus irmãos, nós também somos procurados quando as pessoas veem em nós algum diferencial. As pessoas procuram você para te pedir um conselho. As pessoas procuram você para que você faça uma oração por ela. As pessoas procuram você quando precisa de um aconselhamento. Nós não podemos viver apenas de aparências. Temos que dar um testemunho. E é um testemunho de Abigail que não é por causa apenas da aparência dela, mas por causa da sua inteligência, por causa da sua lucidez, que faz com que ela fosse procurada. E diz o texto que o homem diz: faça alguma coisa, porque o mal vai chegar, o mal vai ser concretizado. E aí então, meus irmãos, Abigail é uma mulher que tem pressa. Não adianta deixar para o amanhã situações que são irremediáveis. Ou fazemos agora, ou não fazemos nunca mais. Tudo que acontece na nossa vida, meus irmãos, não acontece de uma hora para outra. Os sinais vêm. Qual foi o sinal que a destruição ia chegar na família? Os homens colocaram as espadas. Segundo sinal, eles estão vindo para cá. Terceiro sinal, eles estão decididos a matar todo mundo. Nenhum casamento acaba de uma hora para outra. Nenhum casamento termina de uma hora para outra. Todo naufrágio de um casamento mostra os seus sinais. Você está atento a esses sinais? Nenhum filho e uma filha vai por o mundo das drogas de uma hora para outra. Eles demonstram sinais. Quais são os amigos que eles têm caminhado? Quais são as palavras que ele tem usado, ela tem usado dentro de casa? O que ele tem assistido? Na internet, no que ele tem mexido? Nada, meus irmãos, acontece sem dar sinais. E o sinal já estava posto. Davi está vindo. E Davi vai trazer uma grande matança. Então, Abigail foi uma mulher que teve pressa. Vamos ler aqui o versículo de número 18. Então, Abigail pegou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de uvas e 200 passos de figos. Versículo de número 23. Quando ela vê Davi, o que ela faz? Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi. Ela desceu com pressa. Quando Davi escuta o que Abigail tem a dizer, olha o que diz o versículo de número 34 na parte final. Se você não tivesse se apressado, e não tivesse vindo ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer nenhum sequer do homem do sexo masculino. Ou seja, ela teve pressa. Meus irmãos, diante de algumas situações também, nós precisamos agir com urgência. Por acaso você vai ver que seu casamento está naufragando e você não vai fazer nada? Você vai ver que o seu filho está descambando por caminhos errados e você como mãe, você como pai não vai fazer nada? Nós precisamos agir com urgência. Ou nós
fazemos alguma coisa agora ou depois vai ser tarde demais. Mas essa é a primeira atitude que ela faz, irmão Flávio. Diante da situação, o que se faz? Diante de uma situação que demanda urgência, ela tem pressa. Mas ela não apenas tem pressa, mas diante de um problema terrível, meus irmãos, nós não vamos solucionar o problema sem nós praticarmos algo chamado empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar do outro. Primeira coisa, ela teve pressa. Segunda coisa, ela tem empatia. Ela se coloca no lugar. O que é se colocar no lugar? É quando eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa de uma situação que está arruinando a minha família, que está arruinando a minha casa, mas eu vou lá e me coloco como culpado e dizendo, eu estou aqui para lutar também. Eu estou aqui junto para lutar por essa causa. Então, Abigail, ela foi uma mulher que se colocou no meio da situação. E ela queria uma mudança. Ela foi uma mulher que teve empatia. Vamos ler o versículo de número 24. Olha a empatia que ela tem. Quando ela vê Davi, ela lança seus pés. Olha o que diz no versículo 24. Meu Senhor, que a culpa recaia sobre mim. Ela se colocou no lugar de quem? Do marido dela. Só que o que acontece? Alguns de nós não queremos dar o braço a torcer. Não. Foi a Ângela que errou. Não, foi a Tica que errou. Não, foi o Flávio que pisou na bola. Então a pessoa não se coloca no lugar da outra pessoa. Porque ela poderia dizer aqui, não, foi o Nabal que errou. E outra, pelo texto, a Abigail não iria morrer não. Pelo texto só ia morrer quem? Os homens, as pessoas do sexo masculino. Mas o que ela fez? Para resolver uma situação que requer urgência, ela se colocou no lugar. Se colocou, se posicionou. Ela diz que a culpa recaia sobre mim. E ela se colocou no lugar por uma pessoa que não merecia ninguém a defendendo. Quem é essa pessoa? Nabal. Olha o que diz o versículo 25. Que o meu Senhor, ela se direcionando a Davi, não se importe com aquele homem maligno, a saber, Nabal. Porque ele é o que significa o seu nome. E o que significa o nome Nabal? Ele é tolo. É uma pessoa insensata, uma pessoa rude. Então veja, meus irmãos, que ela, então, mesmo sabendo que Nabal era o que era, ela se posiciona por alguém que não merecia. Sabe qual vai ser o momento, meus irmãos, em que nós iremos enfrentar as adversidades e os problemas que surgem na nossa vida? Quando nós pararmos de olhar, não para aqueles que nos ferem, não para aqueles que nos trazem dor, mas quando nós pararmos para olhar no sofrimento que essas pessoas vão causar em outras. Seria muito bom se apenas Nabal fosse castigado, mas o problema é que naquele dia iria morrer pessoas que não tinham culpa. Aí no nome disso, nós vamos continuar sendo orgulhosos? Vamos continuar sendo soberbos e não se posicionar mesmo para com pessoas que não merecem a nossa misericórdia? Vamos continuar inertes mesmo em uma situação que, se nós não agirmos, outras pessoas serão atingidas? Outras pessoas serão feridas? Nós precisamos agir e agir com pressa. Nós precisamos ter empatia, até mesmo por pessoas que não merecem a nossa empatia, que não merecem a nossa misericórdia. Eu quero chamar a sua atenção para Davi. A atitude de Davi não é uma atitude correta. A atitude de Davi, irmão Flávio, não está de acordo com a vontade de Deus. Não está.
Davi, ele está agindo com ódio. Davi está agindo não pela vontade e não pela orientação de Deus. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode dizer que algumas situações e alguns problemas estão acontecendo por causa da injustiça. E é verdade. Tem coisa que é injusta. É injusto, irmã Helena, você educar um filho uma vida toda nos caminhos do Senhor e esse filho se afastar da casa de Deus. É injusto você fazer de tudo para continuar em um casamento e a pessoa ao seu lado não querer continuar no casamento e a pessoa ir embora. É injusto. É injusto você criar filho e filha no caminho do Senhor e esse filho e essa filha se afastar da presença de Deus. É injusto. É injusto. E Davi agiu com justiça. Sabe por quê? Porque no capítulo 24 ele livrou Saul. Saul perseguia Davi ou não perseguia? Perseguia. O que ele fez? Saul estava lá na caverna. Era só ele e Saul. Podia ter matado Saul. O que ele fez? Ofereceu misericórdia para Saul. Agora no capítulo 25, o homem que ofereceu misericórdia agora quer trazer matança, quer trazer morte. Então, existem problemas que vêm, essas coisas complicadas, difíceis, que não pode deixar para amanhã, que vem por causa da justiça. Você não foi o culpado, você não foi a culpada, mas as coisas aconteceram. As coisas aconteceram. E eu quero destacar aqui para os irmãos uma verdade absoluta. É que pessoas insensatas cometem atitudes insensatas. Versículo 25. De uma pessoa insensata, você espera que ela cometa coisa insensata. Quem é o insensato do versículo 25? É o Nabal. É o Nabal. É um homem tolo. Então, de pessoa insensata, você espera o quê? Coisas sensatas. Só que tem pessoas sensatas que cometem coisas insensatas. Quem são essas pessoas que o texto aqui define sendo uma pessoa? Quem é? O Davi. Agora, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor Deus, e tão certo como vive a tua alma, foi o Senhor Deus que o impediu. Foi o Senhor Deus que o impediu de derramar sangue e fazer justiça com as próprias mãos. Davi ia fazer algo que iria agradar a Deus, matando aquela família? Não. O texto diz que Deus, ao ver isso, colocou no coração de Abigail essa pressa, essa empatia para brecar a atitude insensata de um homem muito sensato que era Davi. Tem hora, meus irmãos, que os erros vêm de pessoas que nós esperávamos atitudes corretas. Às vezes, meus irmãos, as causas de problemas urgentes que acontecem na nossa vida, e aqui é uma causa urgente, uma família vai morrer, um casamento vai acabar, um filho no mundo das drogas, uma filha na prostituição, uma pessoa ali nos vícios das jogatinas, vem influenciado por uma pessoa temente a Deus. Temente a Deus. Mas mais ainda. Abigail, ela apenas não trouxe salvação para a família dela, mas ela trouxe salvação para a pessoa que estava determinada a fazer o mal. Davi não era rei aqui. Davi, se ele cometesse esse erro aqui, o texto vai dizer, meus irmãos, o texto vai ser bem claro, no versículo 31, que se Davi faz isso, olha o que ia acontecer com Davi. Ele ia ter remorso e pesar por todos os dias da vida dele. Consequências que iriam trazer angústia
por toda a vida de Davi. Ele ia cometer o mesmo erro que Saul cometeu. Saul cometeu um erro lá em 1 Samuel capítulo 22. O que Saul fez? Matou 85 sacerdotes de forma covarde. O que Davi ia fazer aqui em 1 Samuel capítulo 25? Matar uma família inteira. O que iria acontecer na vida toda de Davi? Remorso. Remorso. Abigail, meus irmãos, através dessa atitude, salvou Davi e salvou a família dela. Agora eu quero voltar a chamar a sua atenção novamente para a atitude de Abigail. A atitude de Abigail, e eu quero chamar a sua atenção aqui para o versículo de número 27. Olha o que diz o versículo 27. Este é o presente que esta tua serva trouxe ao meu Senhor. Qual foi o presente que ela trouxe? Está lá no versículo 18. 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas. Muito bem. Então o que ela fez, meus irmãos? Ela trouxe um presente para o mundo real, para aquilo que era de forma que era urgente. O que aqueles homens queriam? Comida. O que ela trouxe? Comida para eles. Então, no mundo real, ela trouxe a solução. Só que ela precisava fazer ainda mais uma solução. Qual foi essa solução que ela trouxe? Foi a solução de apaziguar o coração de Davi. Olha o que diz o versículo de número 28. A parte B. Pois o Senhor Deus certamente firmará a casa de meu Senhor, porque Ele está travando as batalhas do Senhor Deus. Então o que ela está dizendo para Davi? Davi, quanto à fome dos rapazes, a comida está aqui. Agora, quanto a você, eu digo para você, Deus é que trava as suas batalhas. Não é você com suas próprias mãos. Não é você com a sua ação autoritária. Não é você em uma resposta de forma acachapante contra alguém que te feriu. Não, é Deus que luta as suas batalhas. Então, quanto aos soldados, saciou a fome. Quanto a Davi, trouxe lucidez para esse coração que estava mergulhado em ódio. E mais ainda, e finalizando a mensagem, Abigail falou por ela e falou por Deus. Vamos ver aqui, meus irmãos, a parte primeira do versículo de número 28. Perdoe a transgressão desta sua serva. Ela está falando por ela. Ela está se colocando, dizendo: perdoe a transgressão da tua serva. Davi está entendendo ali que aquela mulher não fez nada. Ali é um tapa na cara de Davi. Para um homem que procurava equidade e justiça em tudo, ali é um tapa na cara dele. E o que ela diz? Perdoe a transgressão da tua serva. Mas ali foi um tapa na cara de Davi. Mas sabe qual foi o tapa que levou ele para o chão? Foi o que Deus disse através da vida de Abigail. Versículo 30. Uma mulher que fala no nome de Deus. Versículo de número 30. E quando o Senhor Deus tiver feito ao meu Senhor todo o bem que falou ao seu respeito, e eu tiver colocado como príncipe sobre Israel. Ali é Deus falando na boca de Abigail. Deus, Davi, um dia vai te colocar como príncipe no trono, comandando toda a nação. Deus usou a boca de Abigail para dizer: ô Davi, para de ficar perdendo tempo com essas coisas aqui
porque o que eu tenho para você são coisas maiores e melhores. Davi, para de ficar com essa raiva, esse ranço que você tem aí, porque agora há pouco você perdoou o cara que te persegue, capítulo 24. Agora por um cara que você por um tempo protegeu ele e agora ele não quer dar comida para você, deixa a vida dele em paz, deixa ele seguir a vida dele. O que eu tenho para você é um trono, é uma nação para você cuidar. Ou seja, em outras palavras, Davi acorda para a vida. Davi acorda para a vida. Pois muito bem, meus irmãos. O versículo 35 é a conclusão da mensagem. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido. Olha o que Davi disse para Abigail: volte em paz para a sua casa. Como você pode ver, dei ouvidos ao que você me falou e atendi ao seu pedido. Como que Abigail saiu de casa angustiada, com medo de que a família dela toda seria morta? Como que ela volta para casa? Ela volta para casa ouvindo um decreto. Decreto de quem? Daquele que iria matar a família toda dela. Volte em paz para a sua casa. Irmãos, nós precisamos ter pressa para salvar a nossa família, o nosso casamento e os nossos filhos. Nós precisamos ter pressa para resolver problemas que não pode deixar para amanhã. Mas essa pressa tem que passar pela empatia, se colocando no lugar de pessoas que não mereciam essa misericórdia. Precisamos ser humildes para reconhecer que às vezes a falha é nossa, mas às vezes não é. Mas precisamos ser humildes para reconhecer as nossas falhas. Abigail pediu perdão, sendo que ela não tinha feito nada, mas ela foi humilde. E acima de tudo, quando nós assim fazemos, Deus usa a nossa boca. Abigail foi usada por Deus para lembrar para Davi que tinha um trono lá na frente esperando ele. Resultado: Abigail voltou para casa e a família dela toda foi salva. Precisamos ter pressa para salvar a nossa família. Amém? Que Deus abençoe a todos. As suas palmas glorificam e exaltam